Rapaziada, o que está acontecendo com o Yuri Alberto é simplesmente fora do normal. Pouca gente acreditava que ele pudesse voltar a jogar tão cedo, mas o centroavante do Corinthians conseguiu, de novo, desafiar a lógica médica. O cara tinha passado por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto e a previsão era de 2 a 3 meses afastado. Mas não deu nem um mês e já estava de volta aos treinos com bola, treinando junto com o grupo, como se nada tivesse acontecido. É impressionante. 21 dias depois de passar por uma operação, ele já estava liberado para jogar e deve ser uma das armas do Dorival Júnior no confronto decisivo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Se a gente olha para o histórico do Yuri, dá até para dizer que essa rapidez na recuperação já virou uma marca registrada dele. Não é a primeira vez que passa por uma situação delicada e consegue voltar antes do prazo. Ele já teve problemas sérios, lesões que não são comuns no futebol. Fratura em vértebra, cirurgia de vesícula, agora essa questão da hérnia. E sempre o roteiro é o mesmo, a previsão dos médicos aponta um tempo longo fora, mas ele surpreende, trabalha duro e retorna muito antes. É claro que não dá para ignorar o profissionalismo e o cuidado que ele tem com o corpo. Conversando com especialistas, fica claro que atleta que é regrado, que se alimenta bem, que não exagera fora de campo, tende a se recuperar mais rápido. O Yuri é jovem, tem apenas 24 anos, mas além da idade, existe disciplina. E o torcedor agradece, porque vê o atacante disponível para jogar quando muita gente achava que ele ainda estaria em tratamento. Esse retorno dele é muito simbólico também pelo momento do Corinthians. O time viveu dificuldades com elenco curto, transfer ban que impediu reforços na última janela e uma série de lesões que atrapalharam a temporada. Foi zica atrás de zica. O Garro, por exemplo, lida com uma tendinopatia crônica no joelho, algo que incomoda demais. O Rossi Martínez quebrou o quarto metacarpo da mão, teve que operar e jogar com proteção. O próprio Mateuzinho, que vinha sendo um dos mais regulares do time, precisou ser poupado de um clássico por causa de sobrecarga muscular. Teve até notícia de jogador com deficiência de ferro, caso do Charles, que explica um pouco a dificuldade física dele em campo. E, mesmo com todas essas adversidades, o Corinthians conseguiu se manter competitivo. E olha que curioso, mesmo sem contratações, o elenco ganhou força. O Dorival, sem ter muito o que fazer, precisou abrir espaço para garotos da base, e eles deram conta. O Guinegão virou peça importante, o Kaique também mostrou qualidade, e até o Vitinho, entrando em alguns jogos, conseguiu ajudar. Aí junta isso com a recuperação do Maicon, que depois de ser testado em posições diferentes finalmente encontrou um bom desempenho mais à frente, e você tem um Corinthians que começa a ganhar corpo de novo. É quase como se o time tivesse contratado reforços, mas todos vieram de dentro, seja da base ou de recuperação de lesões. Agora imagina o impacto de ter Yuri Alberto, Memphis e Garro juntos novamente. Esse trio foi o motor daquele Corinthians que emendou 9 vitórias seguidas no ano passado, que conquistou o título paulista e que fazia a torcida acreditar em algo maior. A sintonia entre eles é clara, se entendem muito bem e elevam o nível do time. O Memphis, é verdade, voltou recentemente de uma lesão muscular e ainda não está no ponto físico ideal, tanto que no derby contra o Palmeiras parecia carregar um peso enorme nas costas, mas a tendência é que com mais ritmo ele volte a ser decisivo. E aí, quando os três estão disponíveis, o Corinthians vira outro. Esse cenário deixa até uma dúvida boa na mão do Dorival. O Guinegão, por exemplo, vinha jogando muito bem, sendo decisivo, e de repente vê os titulares voltando. Mas isso não precisa ser visto como problema, e sim como solução. É alternativa. O técnico ganha opções para variar esquema, descansar jogadores e manter intensidade. E isso era algo que faltava demais ao Corinthians, principalmente depois que ficou claro que a janela de transferências não traria reforços por causa do bloqueio da FIFA. Só que não dá para esquecer que ao mesmo tempo em que algumas peças voltam, outras ainda geram preocupação. O Rossi Martínez, por exemplo, segue em tratamento e mesmo convocado pela seleção da Venezuela, ainda precisa de tempo para readquirir confiança. O Garro tem um problema crônico que exige cuidado constante, não é algo que simplesmente desaparece. E o Mateuzinho, embora não tenha tido lesão grave,
já mostrou que precisa ser bem administrado fisicamente porque não existe reserva natural para ele. O Léo Maná foi embora, o Charles improvisado não rende, e o Kaká quando quebra um galho na lateral não consegue entregar a mesma qualidade. Ou seja, é um setor carente que exige atenção. No meio de tudo isso, o Corinthians encara o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil em situação favorável. Venceu o primeiro jogo por 1-0 em Curitiba, pode até empatar em Itaquera que garante a classificação para a semifinal. Não é pouca coisa. O adversário é perigoso, já complicou a vida do São Paulo, mas o cenário é de confiança. E a volta de nomes importantes reforça ainda mais essa expectativa. O torcedor sabe que em mata-mata o Corinthians costuma crescer, e essa pode ser a chance de salvar a temporada com um título nacional. Fora de campo, os problemas também aparecem. A negociação do Rodrigo Garro ainda gera dor de cabeça porque o clube argentino cobra o pagamento de parcelas atrasadas. O presidente do Talleres falou abertamente que não aceita acordo, que não quer renegociar, só quer receber os 23 milhões de reais devidos. Mais uma prova do quanto o futebol brasileiro é cheio de dívidas e ao mesmo tempo gasta como se fosse um dos centros mais ricos do mundo. Basta ver que, mesmo com tantos clubes devendo, a Liga Nacional foi a terceira que mais contratou jogadores na última janela. É surreal. E o ambiente no Corinthians ainda teve espaço para outras histórias curiosas, como o volante Ranieri participando de uma ação com os Chargers, time da NFL que vai jogar no Brasil. Ele chegou a acompanhar treino, trocou camisa com o Khalil Mack e viveu esse momento diferente no CT. Isso mostra também como o clube vira palco para eventos grandes, que acabam movimentando a rotina. Enquanto isso, a diretoria corre para assegurar suas promessas. O Guinegão, destaque da base que já brilha no profissional, renovou o contrato até 2030 e passou a ter a maior multa rescisória entre os garotos recém-promovidos. O valor saltou de 40 milhões de reais para 140 milhões. Isso coloca ele num patamar de joia protegida, e deixa claro que o clube aposta muito no potencial dele. Para o torcedor, é uma garantia de que não vão perder um talento desse de graça. No campo esportivo, o que fica é esse clima de montanha-russa. Um dia o Corinthians parece afundado em problemas, com elenco curto, jogadores lesionados e transfer ban atrapalhando. No outro, aparecem soluções inesperadas, jogadores voltam antes do previsto, garotos assumem protagonismo e o time se mostra vivo nas competições. É o tal carrossel de emoções que já virou rotina para o torcedor corintiano. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians vive dias intensos de expectativa e curiosidade com a chegada de Luiz Henrique, um jovem talento que já desperta interesse de torcedores e especialistas pelo potencial exibido em atuações recentes. A movimentação em torno de sua contratação é acompanhada de perto por analistas esportivos, que não economizam elogios ao falar sobre sua capacidade de driblar adversários e criar oportunidades de gol. Nos bastidores, comenta-se que a negociação não foi simples, envolvendo várias reuniões entre empresários, diretores e técnicos, sempre com o objetivo de garantir que o clube paulista pudesse contar com o atleta sem comprometer o orçamento nem perder o equilíbrio da equipe. A torcida, por sua vez, reagiu nas redes sociais com uma mistura de entusiasmo e ansiedade, enviando mensagens de boas-vindas e expressando a esperança de que Luiz Henrique possa se tornar uma peça decisiva na formação do time titular. Alguns jornalistas esportivos apontam que sua chegada coincide com um período de renovação no Corinthians, marcado pela busca de jovens talentos que consigam aliar técnica, velocidade e inteligência tática, elementos que podem transformar a dinâmica ofensiva do clube. O clima nos arredores da Neoquímica Arena também reflete essa expectativa, com torcedores comentando em bares e praças sobre as possíveis atuações do novo contratado, imaginando como sua presença influenciará o desempenho da equipe em competições nacionais e continentais, enquanto a diretoria trabalha nos últimos detalhes para que sua estreia ocorra sem contratempos, mantendo o ritmo de preparação física e integração ao elenco principal. Luiz Henrique chega ao Corinthians cercado de uma aura de promessa que gera debates apaixonados sobre seu impacto imediato na equipe.
Alguns especialistas sugerem que sua capacidade de acelerar jogadas e criar espaço entre defensores pode ser o diferencial que o time precisa para disputar títulos de forma mais consistente, enquanto outros argumentam que a pressão de atuar em um clube de grande porte pode representar um desafio psicológico considerável para o jovem atleta. Nos corredores do clube, comenta-se que a comissão técnica está planejando um programa de adaptação específico, incluindo treinamentos voltados para aprimorar seu posicionamento em campo, leitura de jogo e entrosamento com companheiros de ataque, especialmente diante de partidas decisivas. Rumores indicam ainda que a diretoria pretende usar Luís Henrique como peça estratégica em confrontos importantes do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, apostando na versatilidade do jogador para alternar entre funções ofensivas sem comprometer a estabilidade tática da equipe. Entre torcedores, o burburinho se espalha rapidamente. Há quem imagine que sua chegada possa abrir caminho para uma nova fase de reconstrução, onde a combinação de jovens promissores com jogadores experientes transforme o Corinthians em uma equipe mais equilibrada e competitiva, capaz de enfrentar adversários tradicionais com criatividade e ousadia. As redes sociais viraram palco de discussões calorosas, memes e especulações sobre possíveis gols, assistências e dribles decisivos, criando uma atmosfera de expectativa que transcende o simples anúncio de contratação e se transforma em um verdadeiro evento midiático, mostrando como Luís Henrique rapidamente se tornou assunto central em conversas esportivas, apostas de performance e projeções de futuro no futebol paulista, reforçando a ideia de que sua trajetória no Corinthians pode ser determinante para os próximos anos do clube. Nos bastidores do Corinthians, a chegada de Luís Henrique tem sido tratada como um movimento estratégico de longo prazo, algo que pode moldar a identidade ofensiva da equipe nos próximos campeonatos. Fontes próximas à diretoria indicam que o jogador não foi escolhido apenas por sua habilidade individual, mas também por sua capacidade de se adaptar a diferentes sistemas de jogo, permitindo que o treinador explore formações variadas sem perder coesão tática. Especula-se que durante as primeiras semanas de integração, Luís Henrique passará por avaliações físicas detalhadas, reuniões técnicas e exercícios específicos de sincronia com outros atacantes, com o intuito de maximizar seu rendimento desde o início. Entre torcedores e comentaristas, cresce a expectativa de que ele possa influenciar diretamente o desempenho do time em jogos-chave, trazendo velocidade, dribles incisivos e finalizações precisas. Características que podem desequilibrar partidas e criar oportunidades que antes pareciam difíceis de surgir. Alguns rumores sugerem que, em conversas internas, membros da comissão técnica já consideram posicioná-lo em diferentes setores do ataque, testando combinações com volantes, meias e pontas, numa tentativa de explorar ao máximo sua versatilidade, enquanto o jovem jogador se ajusta ao ritmo intenso do futebol paulista. Além disso, há comentários de que sua contratação sinaliza uma política clara do Corinthians em investir em atletas promissores que podem se valorizar rapidamente, seja em rendimento imediato para o clube, seja em potencial de mercado, aumentando assim o prestígio e a competitividade da equipe. Nos centros de treinamento e redes sociais, o nome de Luís Henrique se tornou onipresente, com torcedores especulando sobre estreias, números de gols e assistências, imaginando partidas memoráveis que poderiam consolidar sua posição, gerando uma atmosfera de ansiedade, entusiasmo e esperança que evidencia como a expectativa em torno de sua chegada transcende o simples contrato e passa a influenciar diretamente o cotidiano do clube, jornalistas e fãs. O impacto da chegada de Luís Henrique ao Corinthians também se reflete na esfera emocional e na cultura do clube, algo que raramente se percebe apenas observando estatísticas ou resultados imediatos. Comentários de torcedores e ex-jogadores indicam que jovens talentos assim têm o poder de reanimar a torcida, reacender debates sobre estilo de jogo e revigorar o espírito competitivo da equipe. Nos cafés e bares próximos à Neoquímica Arena, as discussões sobre seu possível desempenho tornaram-se constantes, com fãs imaginando dribles em velocidade, gols de fora da área e assistências precisas, tudo como parte de um enredo esportivo que mistura esperança e curiosidade. Rumores dos bastidores indicam ainda que Luís Henrique teria recebido conselhos de veteranos do elenco, voltados a ajudá-lo a lidar com a pressão de atuar em um grande clube, administrar expectativas da mídia e manter o foco em treinos e jogos, reforçando a ideia de que a adaptação mental é tão importante quanto a física. Entre jornalistas especializados, o nome do jovem jogador é tema de análises detalhadas, incluindo comparações com ex-atletas que fizeram trajetórias semelhantes,
projeções de desempenho e debate sobre como a velocidade e a técnica dele podem modificar a dinâmica de ataque do Corinthians. Essa tensão intensa cria um ambiente de expectativa constante, onde cada passe, cada gol e cada treino pode ser interpretado como indício de um futuro brilhante ou de ajustes necessários, transformando Luiz Henrique não apenas em jogador, mas em símbolo de renovação, esperança e ambição do clube, com repercussões que alcançam torcedores, comentaristas, patrocinadores e até mesmo a própria estratégia administrativa do Corinthians, evidenciando como uma contratação, quando bem planejada e acompanhada, pode gerar repercussões que vão muito além das quatro linhas. Além do impacto técnico e emocional, a chegada de Luiz Henrique ao Corinthians também instiga um movimento de especulação comercial e midiática que envolve desde contratos de patrocínio até possíveis campanhas publicitárias, alimentando a percepção de que o jovem jogador se tornará um dos protagonistas da temporada. Fontes internas comentam que a diretoria já estuda estratégias para explorar sua imagem de forma positiva, consolidando não apenas seu valor dentro de campo, mas também sua visibilidade fora dele, algo que se tornou comum em clubes que conseguem equilibrar desempenho esportivo e marketing. Torcedores discutem incessantemente sobre possíveis combinações táticas com o restante do elenco, imaginando como sua velocidade e criatividade podem quebrar linhas defensivas adversárias, enquanto jornalistas esportivos analisam minuciosamente cada treino, cada passe e cada drible, sugerindo que Luiz Henrique pode redefinir a abordagem ofensiva do time, tornando-o mais imprevisível e eficaz. Rumores sobre sua estreia, seu primeiro gol e a forma como se adaptará à pressão de atuar em jogos decisivos criam um burburinho constante que permeia redes sociais, rádios e conversas nos centros de treinamento, gerando uma atmosfera em que expectativa e ansiedade caminham lado a lado. Nesse cenário, a presença do jovem jogador é percebida como catalisadora de uma nova fase para o Corinthians, um período em que a combinação de talento, juventude e visão estratégica pode render frutos dentro e fora de campo, transformando simples partidas em eventos altamente comentados, com projeções de desempenho, comparações com ex-jogadores de destaque e debates acalorados sobre quem terá espaço no ataque, consolidando Luiz Henrique como a grande novidade do clube e o assunto principal de todos os corredores da Neoquímica Arena, demonstrando que sua chegada é muito mais do que uma simples contratação, mas o início de um possível capítulo marcante na história recente do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!